Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos passar este momento de exposição da Santa Palavra do nosso Deus. E o culto como um todo ele é importante. O culto é uma expressão humana, o homem se expressando a Deus. Então, o que é o culto? O culto é quando nós nos reunimos para adorar, para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. Então nós cantamos músicas que falam sobre o amor dele, a grandiosidade dele, sobre a nossa dependência dele e ao mesmo tempo também paramos, nosso coração para um pouco, nosso ouvido se abre para ouvir a exposição da Santa Palavra. E é justamente esse momento agora, cada um de nós agora com o coração aberto e vamos ler o texto da Escritura Sagrada, vamos refletir nela. Temos refletido nesses domingos deste mês sobre uma frase: compromisso que gera prioridade, e prioridade que gera compromisso. Quando um casal se casa, quando o marido leva a esposa até o altar e diz sim, isso é um ato de compromisso. É fazer um compromisso público. E esse compromisso público é um recado que ele manda para a sociedade, para Deus, para a sua esposa, para todo mundo. É público o negócio. Então ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje, uma das coisas que ele está dizendo assim: a partir de hoje, por exemplo, aquela senhora que me trouxe até aqui não é mais a prioridade da minha vida. Ela foi a prioridade na minha vida até esse momento. Eu vou continuar chamando ela de mãe, eu vou continuar ouvindo os preciosos conselhos que ela me dá, mas a partir desse momento que eu estou dizendo sim aqui, a prioridade agora é da minha esposa. O compromisso que eu estou fazendo vai gerar uma prioridade. Então, o que o marido diz quando ele aceita casar-se com uma mulher? Que a primeira prioridade dele vai ser aquela mulher, o que a Bíblia diz. A família se reconfigura. E agora, um novo núcleo familiar surge e os demais se tornam familiares. Isso não quer dizer que haja uma separação ou que haja uma divisão, não, muito pelo contrário. Há uma união, mas a prioridade daquele compromisso é com a esposa. Então, quando você faz um compromisso, o compromisso se torna prioridade. Entre a palavra da esposa e a palavra da mãe em relação à educação dos filhos, por exemplo, sempre a palavra da esposa é que vai ser aceita pelo marido. O marido que aceita a palavra da mãe acima da palavra da esposa, ele está desonrando a sua esposa. Ele não está cumprindo com o seu compromisso. Um exemplo eu tenho lá em casa. Certo dia, a minha mãe deu um conjunto de fitas de folclore para os meninos, quando os meninos eram bem pequenos. Eu peguei essas fitas e disse para a mãe: Karina vai ouvir, e depois que Karina ouvir, Karina vai passar para eles. Minha mãe ficou brava, ficou muito brava. Não, mas eu sei o que é melhor para os meus netos. Eu disse: a senhora sabia o que era melhor para os seus filhos. Para os filhos da Karina, é a Karina que sabe o que é melhor. Então ela vai avaliar as fitas, e se tiver algum folclore que não condiz com o ensino das Escrituras que nós cremos, ela não vai repassar. Prioritariamente, a autoridade e o meu compromisso e a minha prioridade é com o que Karina disser, não com o que minha mãe disser. Isso quer dizer que eu estou desonrando minha mãe? Não. Eu tenho um compromisso que gerou uma prioridade na minha vida. Assim é, meus irmãos, com a palavra de Deus. Quando nós nos comprometemos com Jesus, quando nós assumimos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos comprometemos que a sua Santa Palavra é a prioridade nas nossas vidas. Nós fizemos um compromisso de que a Santa Palavra dele vai nortear as nossas vidas. Nem sempre nós conseguimos fazer com que esse compromisso seja cumprido, e nem sempre nós obedecemos a sua Santa Palavra, mas o nosso compromisso é de buscar fielmente obedecê-lo. Então, quando a gente separa esse momento para ler a Santa Palavra, nós nos comprometemos em aplicar o que nós entendemos aqui. E eu queria convidar você para abrir aí
6, nós vamos ler do versículo 10 em diante. Hoje nós vamos refletir no que a gente chama de sermão expositivo. Eu vou expor a palavra, eu vou ler o texto bíblico todo, depois eu vou ler versículo por versículo, vou fazer pequenos comentários aplicativos sobre esses versículos que nós lemos. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. O apóstolo escreve aos irmãos de Éfeso, uma igreja comprometida com o Senhor, e sem que o apóstolo saiba, ele não sabia disso, só Deus sabia disso, ele também escreve endereçado a mim e a você. Diz assim a palavra do nosso Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Amém a santa palavra do Senhor. Amém a instrumentalidade do apóstolo, que mesmo preso, Paulo estava preso, e ele menciona no final do texto que ele está em cadeias, e mesmo preso, ele consegue ser instrumento poderoso de Deus, através das cartas que ele enviou às igrejas, e depois, quando essas cartas foram reunidas, se tornaram também parte do Evangelho, parte da palavra do Novo Testamento que nós estudamos, que norteia as nossas vidas. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo nos dá uma ilustração de como deveríamos encarar a guerra espiritual. Aqui o apóstolo nos traz a ideia de que nós travaríamos uma guerra espiritual. Tanto que quando ele vai ilustrar o seu texto, ele utiliza uma armadura como exemplo. Ele fala de luta, ele fala de guerrear. E no texto, ele traz elementos importantes para nosso aprendizado cristão. Ele começa dizendo de que nós deveríamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Para que você possa se fortalecer no Senhor, é preciso que você se entregue ao Senhor. Existe um engano terrível na nossa cultura que diz que todos são filhos de Deus. Os irmãos já ouviram isso? Eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. A Escritura Sagrada não nos ensina isso. Na Bíblia não tem esse ensinamento. Na Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, e que para nos tornarmos filhos de Deus, nos tornaríamos filhos de Deus por herança, através do seu Filho unigênito, Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos a sua palavra, aceitamos o seu ensinamento, aceitamos o seu perdão, aceitamos a sua participação ativa nas nossas vidas, aceitamos que Ele comece a influenciar mais e que a gente comece
e deixa tudo se fazendo novo. Aceitamos para que Ele comece a transformar as nossas mentes. Aí sim nós estamos no Senhor, aí sim nós somos filhos de Deus. E o que o apóstolo fala aqui para a igreja, e aí ele não está falando para o gentil, ele não está falando para o que não é a igreja, para aquele que não é filho de Deus, ele está falando para aquele que é filho de Deus. Ele orienta que deveria se fortalecer no Senhor, e esse fortalecimento viria através do revestimento de toda a armadura vinda do próprio Deus, porque essa armadura garantiria que o cristão, eu, você, os irmãos de Éfeso, estariam firmes, revestidos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Firmes contra quê? As ciladas do diabo. Meus irmãos, a estratégia de guerra mais poderosa, o efeito mais poderoso numa guerra, se dá quando um oponente atinge o outro sem que ele perceba. Os nossos queridos SEALs, os 6 dos SEALs dos Estados Unidos, o grupo de elite mais bem treinado em todos os grupos de elite do mundo, um dos grupos mais bem treinados, são chamados de 6. E eles são poderosamente treinados, e foram eles que conseguiram capturar e matar Osama Bin Laden. Estes homens passaram 3 meses treinando cada movimento que eles fariam quando caíssem dentro da casa. Eles construíram uma réplica da casa que Osama Bin Laden estava, e eles treinaram por 3 meses, durante dia e noite, a invasão daquela casa, com os 2 helicópteros Apache baixando, com eles tomando conta da casa. Eles sabiam exatamente quem estava dentro da casa, como que era a proteção da casa, como que eles iam invadir a casa. Mas só ter isso, esse conhecimento, não era suficiente. Eles precisavam não perder o efeito surpresa. Então, eles chegaram, invadiram, e Osama Bin Laden nem soube o que atingiu ele. Ele morreu sem saber o que tinha acontecido. Ele reagiu, e na reação dele, ele tomou tiro e morreu também. A ideia era prendê-lo e levá-lo preso, mas aí ele reagiu e ele tomou tiro. Se Osama Bin Laden soubesse, ele teria se preparado, teria fugido dali, ou teria armado alguma cilada, alguma emboscada para aqueles soldados. É exatamente esse o efeito surpresa. Essa ideia de efeito surpresa é que nós perdemos em relação a Satanás. Porque Satanás, ele age de forma sutil e nós não percebemos. Ele faz de conta que ele não está agindo. Ele faz de conta que ele não existe. Ele faz de conta que ele não está se preparando para desenvolver o seu plano e atuar. Assim como Osama Bin Laden estava tranquilo na casa dele lá e não sabia que os SEALs iam chegar, nós às vezes estamos tranquilos. Nós às vezes esquecemos da ação nefasta de Satanás. Muitas vezes, por exemplo, não percebemos como que Satanás é sutil. E às vezes deixamos as nossas crianças assistir Rede Globo. Pior, às vezes nós assistimos a Rede Globo, por exemplo. Eu acho um absurdo um cristão que tenha coragem de ligar a televisão numa novela. Eu acho um absurdo um cristão que dá audiência para um Big Brother. Eu acho um absurdo um cristão que tem a falta de sensibilidade espiritual para entender que Satanás está entrando dentro da casa dele de forma sutil, maligna, através de programas como programas da tal Fátima Bernardes, que só discute temas que têm a ver com reengenharia social e com satanismo prático. Esta semana mesmo, a discussão era sobre crianças trans. Crianças trans. De novo, crianças trans. Então, Satanás está ao redor, meus irmãos.
E a sutileza da ação dele nos atinge sem que nós percebamos. Mas aí vem o apóstolo e diz que nós deveríamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas astutas do diabo. Porque o diabo nunca vai aparecer de chifre e rabo mesmo. Ele vai ser astuto. Ele vai ser esperto. Ele vai agir com sutileza. Ele vai se parecer com coisa boa. Porque se o diabo sabe uma coisa que ele sabe, é atuar de forma silenciosa, gradual e poderosamente eficaz. O que o diabo ganha dando entrevista para Edir Macedo? Nada. Quem ganha com isso é o Edir Macedo, porque ele consegue fazer com que as pessoas sejam enganadas e vem mais dinheiro para ele. Mas o diabo não ganha absolutamente nada dando espetáculos, fazendo shows de pirotecnia em templos evangélicos. Mas o diabo ganha muito influenciando a cabeça dos evangélicos, de dentro para fora, minando a igreja com valores que são completamente distintos dos valores que a Escritura traz. E aí nós vemos pais de família, mães de família, crentes e que defendem cada absurdo. Nós vemos pastores, né? Dia desse estava um pastor defendendo o aborto, defendendo a liberação da maconha, defendendo o casamento homoafetivo. Eu falei, isso não é um pastor, nunca foi. Isso é um instrumento de Satanás no meio batista. É o trabalho sorrateiro que entra e mina de dentro para fora. Mas aí o apóstolo fala que essas ciladas viriam e que nós cristãos deveríamos estar preparados para encará-las. Nós cristãos deveríamos nos revestir da armadura que vem de Deus para encarar essas ciladas. Em 12 ele diz: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o apóstolo deixa claro que o nosso problema não são as pessoas. As pessoas se tornam instrumentos de Satanás. As pessoas se tornam instrumentos do diabo. Os principados e as potestades, elas sim são problemas. Existem muitos desses instrumentos de Satanás por aí. Quando a gente admira um ator e a gente acha que aquele ator é uma bênção, que não, mas o ator é isso, aquilo outro, e aí a gente vai pegando aquela, e aí aquele ator começa a nos influenciar politicamente, ou aí aquele ator começa a nos influenciar o nosso pensamento e plantar ideias na nossa cabeça. Ele nada mais é do que um instrumento do diabo. Quando você começa a acreditar em coisas que são contrárias à Escritura e achar que está tudo bem, você está caindo no engodo do diabo, nas ciladas do diabo. Para que isso não aconteça, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Então aqui, no 13, o apóstolo diz, portanto, ele repete a armadura. Ele menciona a armadura no 11 e repete: tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau, e havendo tudo feito, ficar firmes. Ele torna a repetir a ideia da armadura. Por que, meu irmão? Por que no dia mau? E aí eu vou lá no Jesus dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que bastaria a cada dia o seu mal. Quando você sai para cá, para o seu trabalho, quando você está em casa, quando você está na igreja, todo santo lugar que você estiver, esteja preparado para a guerra, porque Satanás está muito bem preparado. E ele não vai parar, ele não vai cessar, ele não vai vacilar, ele vai perseverar. Ele não vai se satisfazer enquanto seus filhos não estiverem completamente doutrinados pelo pensamento maligno, pelo pensamento anti-família, pelo pensamento de anti-igreja, pelo pensamento anti-bíblia, por tudo que é de ruim, por tudo que é chamado de hoje em dia de progressista. Porque às vezes você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é progressista. Jean Willis, por exemplo, é um cara progressista. Tudo que sai da boca do Jean Willis
Ogum, sei lá o nome que ele falou uma vez, porque, segundo ele, quem deu o mandato para ele foram os orixás. Dá uma pesquisada na internet, você vai ver um vídeo dele falando, foram os orixás que me deram este mandato. Então a ideia de um parlamentar como esse é sempre plantar contrariedade, coisa contra a Escritura. Então, nós devemos estar preparados, firmes, revestidos da armadura de Deus. E o apóstolo seguindo continua: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então ele fala o quê? Contra a mentira, para você fazer o quê? Cingir os seus lombos com a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Ou seja, não seja um mentiroso. Não seja um mentiroso. Certa vez, eu conto essa história que já contei várias vezes, eu vou contar de novo. Agostinho estava escrevendo lá sobre alguma coisa, e aí os moleques que são discípulos de Agostinho vieram até ele e gritaram: mestre, mestre, lá fora tem um boi voando. Corre, porque lá fora tem um boi voando. Agostinho levantou correndo e foi até lá fora procurar o boi voando. Chegando lá fora, ele começou a olhar para o céu e começar: cadê o boi, cadê o boi? E ele está, de fato, procurando o boi. E aí os discípulos de Agostinho olham para Agostinho e falam: ah, mestre, o senhor caiu. O senhor caiu. Como é que o senhor pode acreditar num boi voando? E Agostinho olha para eles e fala: eu prefiro acreditar num boi voando do que num discípulo meu mentindo. Então, meus irmãos, transferindo esta palavra para as nossas vidas, esse exemplo, Jesus, quando olha para nós, quer que nós cinjamos os nossos ombros com a verdade. Ele é a verdade. Ele não opera na mentira. Porque diante da mentira, o que vence é a verdade. A verdade. Você quer um exemplo melhor do que as eleições americanas? Melhor exemplo para isso: Donald Trump. Donald Trump era um homem querido nos Estados Unidos, um multibilionário, um dos homens mais ricos do mundo, um homem que tem trocentos mil funcionários, um homem que já ganhou todo o dinheiro que podia ganhar. E este homem resolve, aí esse homem insatisfeito com o seu sucesso, quer fazer mais sucesso, cria um programa, um reality show chamado O Aprendiz, e bate picos de audiência com esse programa e se torna um dos programas mais vistos dos Estados Unidos, queridíssimo pela América. Todo mundo gostava de Donald Trump. Do nada, o Donald Trump está insatisfeito e fala: agora eu quero mais, quero ser presidente dos Estados Unidos. E se candidata a presidente dos Estados Unidos. Quando ele se candidata a presidente dos Estados Unidos, uma multidão, um exército de esquerdistas começa a produzir mentira após mentira em relação ao cara. Ele virou xenofóbico, ele virou homofóbico, ele virou cara que não respeita as mulheres, ele virou tudo que é racista, ele virou nazista, ele virou tudo que é de ruim. CNN, ABC, todas as redes de televisão possíveis, que são de linha editorial de esquerda, influenciados poderosamente pela linha de pensamento marxista, linha contrária à linha que era do Partido Republicano, ao qual Donald Trump faz parte, começou a trabalhar pesado para queimar o filho dele. E até nos últimos minutos de votação, as notícias eram: vitória esmagadora de Hillary Clinton. As últimas pesquisas de boca de urna deram 90% de diferença. Vai ser lavada. A NBC, a CNN, só a Fox News, só um programa de televisão que não segue a linha editorial marxista, só esse, não contava essa história. Mas todos contavam a mesma história. Falavam mal da vida do cara e o cara firme ali. Falavam que ele ia construir um muro. O muro já existe, tem um muro lá. Se você for na fronteira do México, tem um muro já. O muro já está construído. E também tem um muro que o México construiu para o pessoal da Guatemala não entrar no México. É assim, cada pessoa protege o seu. Você também faz isso na sua casa. É normal. Só que tudo virou mentira. E o povo americano não caiu nas mentiras
mentiras que a mídia contou. Não caiu nas mentiras que o exército de mentirosos contratados para vencer Donald Trump. E o que aconteceu foi que o resultado foi que a maioria de delegados eram republicanos. O povo votou na maioria de delegados republicanos e elegeram, a eleição deles é diferente da nossa, não é de votação direta, é uma votação indireta. Eles elegem os delegados e pelo número de delegados o presidente é eleito. Então, eles não caíram na mentira. E que talvez você também acredite, porque a Globo, a CNN, a Globo News e todos os canais de mídia aberto brasileiros, eles são também de mesma linha editorial esquerdista. Eles vão bater em qualquer pastor e padre que falar, eles vão bater em qualquer político que falar contra o aborto, eles vão bater em qualquer político que falar defendendo que o cidadão de bem tem direito a ter uma arma em casa para se defender. Eles vão bater, eles vão inventar sobre a vida pessoal da pessoa, eles vão inventar muitas mentiras, mas a mentira, ela sucumbe diante da verdade. Foi o que aconteceu nas eleições americanas. A mentira sucumbiu. Então você, na sua vida, quando a mentira lhe é apresentada, através da sua mente produzindo mentira, ou através da cultura produzindo mentira, ou através de Satanás soprando mentira do seu ouvido, o que você tem que fazer? Viver, seguir o seu longo com a verdade. Verdade. A verdade é que liberta. Então, quando o apóstolo fala que o cristão tem que cingir os lombos com a verdade, ele está falando que a verdade é que vence. A verdade é que vence, cingindo os nossos lombos com a verdade, investindo a corada da justiça. Não há como você ser cristão e não usar a coragem da justiça. Se você é um cristão que não se preocupa com isso, você não é cristão. Porque você vai combater toda e qualquer injustiça. Quer seja injustiças de mentira, quer seja injustiças sociais, quer seja injustiças malignas. Agora mesmo, nesse momento, talvez eu estou combatendo a injustiça. Talvez você tenha se orientado em relação à pessoa do Trump através da Globo. E tem um monte de mentira na sua cabeça. E eu estou fazendo aqui justiça, falando para você pesquisar, falando para você ir para a internet, pesquisar os sites, os links, pesquisar o vídeo todo do que ele falou para você entender. Porque a mídia sempre corta um pedaço. Então, o cristão, ele não pode jamais deixar de usar a couraça da justiça. Ele é um lutador pela justiça. Quer seja justiça social, quer seja qualquer outro tipo de justiça. E ele está sempre calçado, os seus pés estão sempre calçados na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz não quer dizer o Evangelho da passividade. Meus irmãos, a gente confunde muito. O Evangelho da Paz é um Evangelho libertador, transformador. Não o Evangelho da passividade, de deixar que os outros façam o que quiserem das nossas vidas e a gente abaixa a cabeça e se torna tapete dessas pessoas. Muitos cristãos imaginam que ser cristão é se tornar tapete dos outros, né? É deixar que os outros façam o que quiserem conosco e nós não vamos nos posicionar. Não, pelo contrário. Jesus foi para a cruz porque se posicionou. Se Jesus não tivesse se posicionado, tivesse sido um politicamente correto e tivesse aceito todas as ideias da época dele, ele teria sido aceito perfeitamente. O cristão não. O cristão prega o Evangelho da verdade. Esse Evangelho da verdade, esse Evangelho da paz, reconcilia o homem com Deus. Mas para haver uma reconciliação do homem com Deus, é preciso que haja um incômodo. Então, não tem como uma pessoa se reconciliar com Deus sem ela ser confrontada. Igual eu fiz no início da mensagem. Eu disse, olha, você precisa de Jesus para confessar os seus pecados. Você precisa de Jesus para largar sua velha vida e permanecer nele, fortalecer o Senhor. Você precisa de Jesus. Isso gera um incômodo de quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus na vida fica assim. Quem não tem Jesus na vida fica incomodado, querendo levantar, querendo sair. Porque está com michão nos ouvidos. O eu querendo falar mais alto. E aí o Espírito Santo fala, essa palavra é para você. Aceite Jesus hoje. Se comprometa com Jesus hoje. Então, devemos estar calçados com o Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé. Por que o apóstolo coloca a fé como escudo? O escudo é usado para quê? Para nos proteger, né, irmãos? Nós temos escudos lá em casa. Para proteção. A
levanta, rebate a espada, o ataque do inimigo vem, o escudo é levantado para proteção, o escudo da fé. Fé, meus irmãos, é certeza naquilo que não vemos, é certeza no que nós não enxergamos. Fé não é só aquilo que você vê. Quando você olha para esse tempo, o que você vê? Você vê um espaço vazio. Você vê cadeiras acomodadas ali, vazias. Mas você pode enxergar pelos olhos da fé esse tempo lotado de pessoas sedentas à palavra. Você pode olhar pelos olhos da fé a sua família restaurada aos pés de Jesus. Você pode olhar pelos olhos da fé o seu objetivo alcançado. E Satanás vai tentar fazer de tudo o mais possível que ele puder fazer para impedir você de enxergar pelos olhos da fé. E ele vai atacar você. E todas as vezes que ele atacar você para desviar você do caminho, você tem que estar preparado com os olhos, com o escudo da fé para levantar. Na hora que ele vier e atacar, você levanta o escudo da fé e se defende. Não é o pastor que vai te defender, não é o seu irmão que vai te defender, não é a pessoa que está do outro lado do mundo que vai te defender, é você que vai se defender com o escudo da fé. A sua fé vai estar fortalecida porque você de fato a tem. Você de fato busca estar no templo todos os domingos adorando o Senhor, busca ouvir a mensagem do Evangelho, busca adorar a Deus, busca participar da escola bíblica, busca estudar a Bíblia, busca orar todos os dias, ler a palavra, fortalece a sua fé, acrescenta cada vez mais componentes que vão ajudar você na sua fé, entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Então quando Satanás vier, ele só vem para tentar e não conseguir abalar você, porque a sua fé, ela que vai te salvar, ela que vai te proteger, ela que vai ser a barreira, o campo de força. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Não. Aqui não fala alguns dardos do inimigo. Aqui não fala poucos dardos do inimigo. Aqui não fala quase todos os dardos do inimigo. Aqui fala que a sua fé pode ser superior a todos os dardos de Satanás. Todos. Não existe um dardo lançado pelo inimigo sobre sua vida que o escudo da fé não seja capaz de proteger a sua vida e a sua família. E a igreja do Senhor diz? Amém. Talvez um problema esteja que você não esteja alimentando a sua fé. E a gente não alimenta a nossa fé quando a gente alimenta outras coisas. Quando a gente alimenta a nossa mente com outras coisas, outras influências malignas, mas que são divertidas, como as da televisão, por exemplo, como as da internet. E eu não estou aqui pregando contra a televisão, contra a internet, porque são instrumentos de bênção, quando bem usados. Quando bem usados, são um instrumento de bênção, mas quando mal usados, são um instrumento de destruição interna, destruição cultural. E o escudo da fé é capaz de proteger você de todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Esse capacete só é possível se você tiver Jesus na sua vida, meu irmão. Sem Jesus não dá. Salvação só nele. É só Jesus. Você pode ser um bom católico, você pode ser um bom evangélico, um bom espírito. Você pode ser um excelente religioso, uma pessoa que tudo bem, uma pessoa que faz só o que é bom. Isso não te garante salvação. Não te garante salvação porque a condenação ela é anterior a isso. Todos nós fomos concebidos em pecado. Todos pecaram e destituídos são da glória e da graça de Deus. Então, ser bom é insuficiente, ser bacana é insuficiente. Isso é obrigação social, ser ético, ser bom, ajudar os outros. Isso é obrigação social. O que você precisa fazer para herdar o capacete da salvação de fato é reconhecer que você por si só
não pode alcançar a salvação por melhor que você seja, e que se você olhar para dentro do seu coração, você sabe muito bem que externamente falando você pode ser até uma pessoa legal, mas os seus desejos pecaminosos fazem uma grande separação entre você e o vosso Deus, e que essa lacuna, este abismo, só pode ser reunido de novo, só pode ser aniquilado, você só pode ter a salvação para estar conectado em Deus através de Jesus. Sem Jesus não dá. Não é através do Tiago, não é através de Pedro, não é através de Paulo, não é através de Maria, não é através de Buda, é através de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque dado entre os homens, não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Já dizia o apóstolo Pedro diante do Sinédrio. Não há possibilidade salvífica. Quando Maria é procurada, ela diz assim: olha, faz o seguinte, fazei tudo o que Jesus disser. Quando todos os outros apóstolos, o apóstolo Paulo, quando os caras pegam o apóstolo Paulo, colocam em cima do estátua e dizem assim: olha, você é o Deus Mercúrio, e Barnabé, o Silas, é o Deus Júpiter. Eles rasgam a roupa, rasgam a cabeça, eles ficam peladões, os dois, diante do povo, e falam assim: olha, coloca cinza na cabeça, coloca um saco de pano e fala assim: olha, nós somos homens como vocês. Nós não conduzimos, nós não somos intercessores ou mediadores, nós não fazemos essa conexão. Quem faz é Jesus, aquele que morreu por nós. Então, meu irmão, minha irmã, o que você precisa para de fato usar a capacitação é Jesus. Espada do Espírito, a palavra de Deus, não tem desconexão. Se você aceitou Jesus, você se dedica à palavra de Deus. Se você não está se dedicando à palavra de Deus, talvez tenha algum problema na sua preparação para a guerra aí. Tem algum problema que precisa ser visto, que precisa ser pensado. Será que o meu compromisso com Jesus está gerando prioridade de ler a Bíblia? Será que o meu compromisso com Jesus está gerando prioridade de estar na igreja, no templo, com os meus irmãos me fortalecendo a minha fé? Será que o meu compromisso com Jesus está gerando uma prioridade de ouvir primeiro a Bíblia e depois o que os outros dizem, e depois o que a cultura diz, e depois o que o meu próprio coração diz? Será que o meu compromisso com Jesus está gerando isso? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigilando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, continuamente, sem parar, meu irmão. Sem parar. E o apóstolo fala dele mesmo: e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, estou preso, para que possa falar dele livremente como me convém falar. E assim o apóstolo Paulo encerra esse precioso pedaço da carta dele aos Éfesos, que é um precioso pedaço da carta dele ao meu coração e ao seu coração. Que se você conseguir pegar esse pedaço e aplicar essa estratégia de guerra na sua vida, talvez você murmure menos, talvez você reclame menos, talvez você caia menos, talvez você peque menos, talvez você ceda menos às pressões externas de Satanás, talvez você consiga vencer mais a guerra que você tem perdido. Se você seguir esse precioso conselho, se você aplicar de forma poderosa a armadura de Deus na guerra espiritual que você está travando todos os dias, talvez, só talvez, se você aplicar, você comece a ver mais o tanto que Deus pode te usar para abençoar a vida de outras pessoas que precisam ser abençoadas, muitas pessoas que precisam ser tocadas pelo Evangelho, muitas pessoas que precisam da sua palavra de conforto, de carinho, de evangelismo, de oração, de fé. E talvez você esteja girando em torno de você mesmo, porque falta-te usar a armadura de Deus. E é esse o meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, para você que nos acompanha pela internet. O meu desafio é que você ouça o desafio de Paulo, se comprometa com ele a partir de hoje. Usar a armadura de Deus de verdade e não ser crente no tempo. Quando todos olham para você, imaginam que você lê a Bíblia, que você usa todo, sabe? Não, ser crente fora do tempo também.
com mais intensidade, porque aqui dentro do templo eu vou te dizer, Satanás, ele não vai ter muito espaço para atuar na sua vida não. A minha oração, desde que eu comecei a igreja do coração, é que Satanás tiver que entrar dentro desse templo, que ele caia ali na porta já. Essa sempre foi a minha oração. Ah, Thiago, o povo não cai endemoniado porque não existe possessão demoníaca. Não, eu creio em possessão demoníaca. Eu creio em possessão demoníaca. Mas o que está aqui dentro é muito mais poderoso do que Satanás e ele não chega ali na porta. Ele não chega ali na porta. Então, meu irmão, para que isso seja uma realidade na sua vida, em relação aos dados inflamados que ele lança sobre você, que você use na sua vida a armadura que Deus proporcionou e que aplique diariamente essas verdades, para que você seja um soldado que vença a guerra e que receba a honra e a glória por ter vencido a guerra, ouvindo do seu Deus, servo, bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, graças te damos, meu Deus, pela tua palavra. Tua palavra que é tão poderosa, tão rica, e por mais que nós a leiamos, ela sempre confronta nossos corações, direciona nossas vidas, reorganiza nossa alma, reorienta os nossos passos e faz de nós, ó Deus, pessoas diferentes. Que assim seja com eu e com meus irmãos aqui presentes. Que possamos, meu Deus, nos revestir de toda a armadura do Senhor. Que esta armadura do Senhor seja realidade prática na vida desses que aqui estão neste tempo. Que a armadura do Senhor seja cada vez mais usada, mais poderosamente usada pelos teus servos que aqui estão. E que os dardos inflamados de Satanás caiam por terra. Mesmo antes de chegar, e se eles não caírem por terra antes de chegar até nós, quando eles chegarem até nós, que o escudo da fé esteja empunhado para rebater os dardos de Satanás. Em nome de Jesus, que assim seja, Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que haja aqui nesta noite compromisso. Deus, eu quero me comprometer em usar a tua armadura. Deus, eu quero me comprometer com Jesus. Deus, eu quero que agora, neste momento, o teu Espírito Santo convença corações diante da exposição da tua santa palavra, e que esses compromissos possam gerar frutos, e que esses frutos sejam frutos de bênçãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto